Elaise, Cristiane, minha querida Vanja, mulher da picanha, está online conosco, obrigado. Suzy. A Débora. Papai, eu nem falo Perdão, tá? Glória a Deus, ficamos muito felizes de todos estarem conosco aí, tá? Que Deus os abençoe grandemente. Né? Estamos aqui com o nosso Ministério de Casais, amém? Ministério de Casais da Igreja Rocha Viva. Hoje preparamos aí uma palavra para darmos aos nossos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, a Suzy ouviu aí o Caleb dizendo para me pedir perdão, que ele veio aqui, aí a cadeira sentou em cima do dedinho dele. Olha, bateu, aí ele estava chorando aqui. Né? Eu já pedi perdão, Suzy, pelo amor de Deus. Tatiane, glória a Deus. Ao vivo tem dessas coisas, né? Só quem sabe faz ao vivo, né, amados? Glória a Deus, Tatiane. Espero que o teu esposo esteja aí consigo também. Um abraço, Daniel, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. O Tiagão aí, o esposo da Suzy também, eu creio que está aí com ela. A Dani com o pastor Davi. Né, a Vanja que está aí conosco também, que o Senhor já está encaminhando esse vaso valoroso aí no rumo dela, em nome de Jesus. Não vai faltar churrasco, meu irmão. Bem, amados irmãos, é muito prazeroso estar com todos vocês aí online. Obrigado por estarem prestigiando o nosso ministério. O ministério que Deus nos confiou, o ministério que Deus está depositando, né? Muitas bênçãos, né? E o poderio dele tem sido derramado sobre nós. Esse ano de 2020 tem sido muito revigoroso para todos nós. Nós iniciamos de uma forma diferente no qual nós terminamos, melhor dizendo, 2019. Um 2019 sem muitos frutos, sem muitas colheitas, né? Mas esse ano nós quatro decidimos, né? Tanto eu quanto a minha esposa, o Fábio e a Anne, tomamos propostas diferentes, determinações diferentes, e Deus tem abençoado. As visitas estavam sendo, né, muito boas, né? Mas agora o momento é de precaução, o momento é de prevenção, e nós temos que sermos sábios, né? Não podemos estar, né, displicentes. Nós temos que ser cuidadosos, principalmente quem tem filhos. Então nós temos que nos resguardar, claro, principalmente na palavra de Deus, na fé que Ele nos guarda. Mas também prevenir é melhor do que remediar, e nós temos que estarmos prevenidos, amados, e orando para que essa doença no qual tem tomado conta do mundo, da nossa cidade, não chegue até nós. E obrigado por estarem nos recebendo também nessa visita online na casa de todos vocês. Olha só que interessante, né? As visitas eram na casa, né, uma vez na semana, 2 vezes na semana, e hoje estamos aí entrando na casa de várias pessoas, né? E Deus colocou uma palavra nos nossos corações, aqui que eu quero compartilhar com vocês, em Mateus 11. Abram as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 11, versículo de número 28. E após essa palavra nós vamos orar para darmos início, amém, a nossa live. Eu vejo que tem 7 pessoas. Mande uma mensagem para alguém aí, né? Peça para as pessoas entrarem. Aí o Fábio acabou de entrar, aí o Fábio, glória a Deus, né, Fábio? Que Deus te abençoe aí grandemente, tu e a tua família. Estou sabendo de um sonho aí, meu amado, não se assuste não. É para a honra e a glória do Senhor, vai dar tudo certo. Deus é fiel. Toma nas tuas mãos a vida de cada um que está aí, Senhor, e glorificamos pela vida de todos, amém? Fico feliz por todos que estão aqui. Bem, a palavra, Senhor, meus amados, está em Mateus capítulo 11, que diz assim, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso é muito maravilhoso. Nós já poderíamos parar de ler e pregar sobre isso, né? E aprendei de mim, diz o Senhor, né? É maravilhoso isso aqui. Que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Amém? Quem gostou dessa palavra e Deus já falou contigo, escreve amém aí, hashtag Deus já falou comigo.
Amados, essa palavra aqui ela vem para tranquilizar os nossos corações. Essa palavra ela vem para nos trazer um refrigério, porque ele é manso, ele é tranquilo, ele sabe lidar com toda e qualquer situação, e não é um vírus, uma doença, uma briga, seja o que for, que vai fazer com que Deus, né, nos deixe desamparados. Deus ele tem um fardo leve para colocar sobre nós. Deus ele tem um fardo suportável para que nós possamos viver plenamente junto a Ele. Obrigado, Renata, por chegar aí agora. O Alisson já está conosco. A Érica, glória a Deus, lá dos States. Welcome, Érica. Obrigado, tá, por estar conosco aí, direto dos Estados Unidos. Deus abençoe. E, irmãos, mas aí, o jugo, o fardo. Rebeca, obrigado por estar entrando aí também. Nós temos sim um fardo, todos nós temos fardo. Todos nós que entramos em um casamento, um relacionamento, nós temos problemas, nós temos lutas. Ah, irmão, o fardo, casamento é um fardo. O fardo, eu entendo, na Bíblia, amados, é algo que você... é uma luta. É ali algum problema que você esteja passando, e dentro do casamento, da vida conjugal, existem os problemas. Isso não tem como nós fugirmos dos problemas dentro da nossa vida conjugal, do nosso cônjuge, dentre os nossos filhos, né? Então o fardo ele sempre acontece, ele sempre existe. O que importa é nós lançarmos esse fardo diante do Senhor para que ele se torne leve, para que ele se torne suportável, para que ele se torne algo que você consiga vencer. Porque ninguém com um fardo pesado, insuportável nas costas consegue vencer. Você às vezes na sua força vai tentar carregar esse fardo por muito tempo, mas e quando você percebe que você não consegue andar e fazer a vontade de Deus dentro da sua vida, da sua família, da sua casa, você consegue enxergar que você precisa dele. Então os problemas conjugais eles sempre existem, e o fardo, quando ele se torna pesado, sendo com o seu parceiro, sendo com a sua parceira, sendo com os seus filhos, você precisa buscar aquele que é manso, que é suave e que sabe dialogar para resolver essa questão por você. E dentro dessa palavra, hoje eu vou trazer para vocês, rapidamente, amados, não vou me alongar, no máximo uns 30 minutos, talvez passe um pouco, não sei. Mas eu vou trazer para vocês, junto dessa palavra, 5 questões que vocês vão pensar, ouvir, entender, pensar e levar para a vida de vocês. Que são as 5 fases do casamento. Nós vamos falar sobre 5 fases do casamento, no qual talvez existam casais dentre nós que já viveram todos, alguns já viveram alguns, ou talvez não viveram nenhum. Mas eu acho que pelo menos um já deve ter vivido. Porque o primeiro aqui que eu vou falar, eu creio que todos já viveram, estão vivendo ou vão viver. Porque o primeiro ele é de praxe, ele é o primeiro. É irrefutável a existência dessa primeira fase no qual eu estaria a falar. Mas, Tiago, qual é essa primeira fase? É a fase do encantamento, né? O casamento ele tem essas fases. Assim como nós temos as fases, nós fomos crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, já adultos e alguns já são idosos. Então existem essas fases no qual você se conhece, você vai amadurecendo, e dentro do casamento não é diferente. Você precisa crescer, passar por essas fases para amadurecer e aí ter consigo condições de passar pelas outras fases de uma forma bem natural, no qual você não tem a possibilidade de desistir no meio do caminho. Porque casamento não desiste. Casamento é igual maratona. Você entra para ir até o final. Vocês lembram da pregação de dezembro? Ninguém desiste no meio da maratona do casamento. Você não vai simplesmente parar de correr ou fazer o seu cônjuge parar de correr. É correndo o tempo todo, passando o bastão uma hora para o outro, e até que vocês cheguem na linha final. Que a linha final é quando, Tiago? É quando aquele lá de cima chamar vocês dois para morarem com ele. É só aí, meu amigo, que acaba aqui na terra, né? Porque a glória vindoura ela é muito melhor do que essa que é derramada sobre nós. Amém? Amém? Glória a Deus. Então a primeira fase ela é do encantamento. Qual é a fase do encantamento, Tiago? Aquela quando está no início de tudo. É quando você vê aquela pessoa, você vê algo maravilhoso nela, ela vê algo maravilhoso em você.
E não há coisas ruins visíveis ao ponto de fazer você desistir talvez naquele momento. É o início de tudo. É o início de um relacionamento, é o início de uma vida, é o início de uma história no qual Deus está colocando diante daquelas pessoas. Então você não vê defeitos normalmente. Você não vê coisas ruins, você vê qualidades. Você vê, olha, quanto ele é prestativo, o quanto ele é amoroso, o quanto ele me recepciona bem, o quanto ele me faz sentir bem quando eu estou com ele. É assim no início de tudo. Eu lembro quando eu casei com essa jovem bonita aqui que está ao meu lado, que já estamos 10 anos casados. Nossa, essa fase ela é excepcional. Tudo são as mil maravilhas. Nós saíamos felizes, voltávamos felizes, dormíamos felizes, acordávamos felizes. Então foi um momento único no qual eu me recordo até o dia de hoje. Nós vivíamos um para o outro, eu vivia para ela, ela vivia para mim. E assim nós vivíamos bem, no qual era a felicidade plena. Não tinha briga, né? Não tinha dificuldades, não haviam lutas, né, em excesso. Era uma vida 100% daquela que nós pedimos a Deus, né? Então foi a fase do encantamento. Na fase do encantamento, você simplesmente olha para ela, ela olha para você e tudo é magnífico. Então nessa fase do encantamento, aquele momento inicial que você está conhecendo o seu cônjuge, você está conhecendo aquela pessoa, e você tem aquele sonho de que tudo vai ser as mil maravilhas, tudo vai ser muito lindo, e nada vai abalar vocês e o casamento de vocês. Nada vai abalar o casamento, nada vai abalar a fé, nada vai abalar a estrutura, nada nos abala. Por quê? Porque é a fase do encantamento. E depois da fase do encantamento, Tiago, eu entendi a fase do encantamento. Eu estou vivendo, por exemplo, a Suzy, que é recém-casada aí com o Tiagão, né? Na fase do encantamento, é isso, Suzy? Diz aí, eu estou na fase do encantamento. Hashtag. Então, que os recém-casados normalmente vivem nessa fase do encantamento. Mas depois da fase do encantamento, vem a fase do desencantamento. Como assim, irmão? Irmão. Vem a fase do desencantamento. É aquela fase que você começa a enxergar como ele é. É aquela fase que você começa a enxergar como ela é. É nessa hora que você começa a enxergar que algumas coisas, não tudo, que você via na fase do encantamento, se tornou algo diferente. A tua visão, a tua perspectiva. É nessa fase que você começa a enxergar, por exemplo, defeitos de personalidade, defeitos de caráter, defeitos de personalidade, defeitos que você não conseguia enxergar porque você estava naquela fase que você não via nada de errado. Talvez quando faziam algo de errado, você ria. Ele ria, ela ria, porque sentiam algo engraçado e não algo talvez maligno, algo que não se julgaria como mal, como ruim. Mas quando nós estamos na presença de Deus, você consegue enxergar esses defeitos que o seu cônjuge tem e começa a querer trabalhar juntamente com Deus para a correção. Mas existem também problemas físicos, porque o tempo passa e aí o nosso corpo muda. E tem pessoas que quando o corpo do homem ou o corpo da mulher muda, quer se desfazer do negócio. E não é um produto que tu vais lá na Bemol e passa de 10 vezes no cartão e que tu tem 7 dias para trocar, meu irmão. Pegou, é pro resto da vida, patrão. Não tem troca, não tem devolução, não tem um balcão lá de saque. Serviço de atendimento ao cliente. O balcão não é na terra, o balcão é no céu. Se tem problema, vai orando para Deus resolver. Mas aí começa às vezes a ver que o marido criou um certo volume na barriga. Começa a se desencantar. Os cabelos brancos. Começa a vir os cabelos brancos. A mulher, depois que tem filho, normalmente os seios não são os mesmos. Começam a vir os problemas.
A mulher começa a enxergar que o homem está sem cabelo, né? Que aí já viu como é, né? Talvez esse não seja o teu problema, mas é o problema de muitos. Mas o que importa, amados, nesse momento, é que você não se desespere. Que você não deixe esses momentos de desencantamento que você começa a enxergar as falhas do seu cônjuge prejudicar o teu casamento. O que você tem que fazer é buscar o nosso Deus. Buscar a Ele. Porque é Ele que é o nosso 0800. Porque quando Ele entregou o seu Espírito naquele momento, que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, o número 0800 ele foi entregue para cada um de nós. E a conexão, o plug, para você ligar esse telefone, está no teu joelho. É só dobrar, que já liga automático. E tu vais falar com aquele que é o dono de tudo e de todos. E vai resolver o teu problema. Nessa fase do desencantamento, é a fase que muitos desistem. É a fase que muitos acham, não, ela não é para mim. Ele não é para mim. Vou contar algo aqui rapidamente. Eu estou trabalhando desde dia 6 de fevereiro numa nova indústria. E aí eu estava acompanhando uma inspetora. E ela chegou para mim, começou a perguntar sobre a minha família e meus filhos. Aí eu perguntei sobre o filho dela e perguntei se o filho dela, no horário que ela estava trabalhando, ficava com quem? Ah, ficava com a minha mãe. Eu perguntei, mas seu esposo? Não, eu estou separado. Ah, meu comer, ele só quer saber dele, ele é muito meninão, ele não tem maturidade, não tem responsabilidade. E eu comecei a ver que ela estava no momento que eu estou falando para vocês. O momento do desencantamento. E eu falei para ela, olha, volta com teu esposo. E ela tem a carta na manga. Mas ele me traiu. Não, esquece isso. Volta para ele. Volta para o teu esposo. E ela olhou assim para mim e falou, olha, tu és o primeiro que me fala para voltar. Porque todos falam para mim não voltar. Digo, volte com seu esposo. E quando passou, acho que foi uma quinta ou uma sexta-feira, quando foi na outra semana, eu cheguei perto dela e falei, e aí, como é que tá? Voltamos. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus quer que eu e você vivamos. Levando a presença, a palavra dele por meio das nossas atitudes, do nosso testemunho, para que as pessoas vejam que você e eu somos diferentes. E que não vai ser, por exemplo, nessa fase de desencantamento que alguns estão passando, que os casamentos vão terminar. O que nós temos que fazer é unir essas pessoas para que elas não desistam, porque esta é apenas uma fase e ela vai passar. A próxima fase, amados, é a fase do questionamento das redefinições. É a fase em que os parceiros questionam o vínculo e fazem um balanço. Depois que você identificou tudo aquilo que era problemático para você, você vai fazer um balanço, você vai como se fosse uma loja, você vai fechar para o balanço com a sua esposa, e aí você vai conversar com ela e vai alinhar aqueles pontos que vocês identificaram como problemáticos dentro do relacionamento. Ah, eu identifiquei que o meu marido não é leal em certos pontos. Ele não é leal no dízimo e na oferta. Ele não é leal, talvez, com algum dinheiro, alguma parte do seu trabalho. Ele não é leal em alguns princípios de Deus. É nesse momento que você puxa a sua varoa, que você puxa o varão, e você vai conversar com ele e você vai ajustar diante de Deus essas situações. Porque existem pessoas que acham que é normal ser, talvez, desonesto, uma pessoa com desvio de caráter, uma pessoa que não cumpre princípios. Mas nós que estamos na presença de Deus, esse desvio, ele não pode acontecer, ele tem que passar longe. Tem pessoas que são infiéis aos seus dízimos e às suas ofertas e tem um cônjuge ao lado que concorda. Tem a mulher que concorda ou tem um homem que concorda. Mas e aí? Como é que eu estou vivendo no princípio completo de Deus se eu sou infiel no meu dízimo e na minha oferta, por exemplo? E aí está passando por luta, uma luta que nunca acaba. E como é que vai se resolver? Como é que vai expulsar o migrão? Como é que vai expulsar o gafanhoto?
Como é que vai expulsar o devorador? Como é que vai expulsar o inimigo da tua finança? Porque a finança, isso nós vamos ver numa outra live, ela influencia demais no casamento. Eu já tive intrigas demais com a Elida por causa da parte financeira. Mas é nessas horas que nós podemos ver, se ajustarmos, fecharmos essa brecha, o quão Deus trabalha nas nossas vidas. Eu estava vivendo com ela com seguro-desemprego. E era o dízimo do seguro-desemprego. Eu tirava R$170. Tirava. Era pouco, irmão, no seguro-desemprego, porque nós vivíamos muito. Mas no meu seguro eu honrei. Aquilo que eu sempre falo na palavra de oferta. Se fores fiel no pouco, sobre o muito, ele vai te colocar. E é batata, irmãos. Deus me colocou numa porta onde eu ganho mais do que eu ganhava no meu emprego anterior. É assim que ele faz, irmãos. Não tem receita, não é igual receita não, que você inventa, que você muda. Ah, hoje eu vou colocar um queijo, amanhã eu vou colocar o presunto. Não. A palavra de Deus, ela é fixada na rocha, meu irmão. É só tu ficar em pé dela e fazer conforme ela diz, que tu vais ver a janela aberta, o que vai cair sobre a tua vida é o melhor de Deus, meu irmão. Então, voltando, amados, essa parte da redefinição é vocês conversarem, colocarem, anotem entre si aquilo que está faltando. Está faltando você me ouvir mais, está faltando você me beijar mais, está faltando você me dar mais atenção, está faltando você ter mais tempo para os nossos filhos, como é que a Elida sempre me cobra. Você tem que brincar mais, você tem que dar mais atenção. Desculpem. Então, nesse momento da redefinição, é que você vai fazer o seu casamento crescer. Porque veio a fase do encantamento. Lembra, Lívia? Quando Augusto era perfeitão. Fase do encantamento. Né? E aí, depois vem a fase do desencantamento. Você começa a ver os defeitos. Depois disso, vem a fase da redefinição. Irmãos, eu julgo essa como uma das partes mais importantes, viu? Essa é a parte que você vai colocar os caminhos no lugar. Aqueles caminhos que estavam tortuosos, aquelas atitudes que estavam sendo colocadas de forma errônea dentro do casamento, serão reajustadas. E o reajustamento ele não vai vir somente seu e da sua cônjuge. Vai vir para quê? Vai vir com o quê? Vai vir com a presença de Deus. Olha aí, o Tiago dizendo, diz pra Suzy acordar cedo e fazer o café. Aí é mó dureza, hein, Tiago? Joelho, diz pra ele, joelho. Aí é uma redefinição dobrada, hein, Vaso? É muito joelho no chão aí, hein? Meu Deus do céu. Mas Deus é fiel, meu irmão. Suzy, vai acordar cedo, hein? Misericórdia, pelo menos um dia, deixa o vaso na cama. Então, amados, depois da redefinição, vem a fase da reintegração. Quando é que nós nos reintegramos? A Dani. A fase da reintegração, amados, ela acontece um pouco mais para frente. Talvez essa fase da redefinição ela vai demorar um pouco na tua vida, no teu relacionamento agora. Porque a fase da redefinição, olha como a irmã falou aqui, é joelho no chão a definição. Amém. Mas essa redefinição, amados, é aquilo que nós vivemos mais para frente. É quando principalmente os filhos já criaram asas, né, como nós dizemos, já formaram suas famílias, já foram mais adiante. E é aquele momento que você vai estar só você e a sua veinha, ou só a sua veinha, ou só o teu veinho e você. É aquele momento que nós estaremos ali mais juntos, serão novamente só nós dois, e ali será uma redefinição, né? Será uma vida pós-filhos, será uma vida já trabalhada, uma vida madura, já uma vida já com muitos dos seus sonhos já realizados. Então vocês terão mais tempos de viver um para o outro, né? Assim como era bem no início, quando eram só os dois. E aí você vai conseguir ver a sua esposa numa outra perspectiva. Ela vai ver você também em uma outra perspectiva, né? Então,
Os dois já serão mais idosos, não terão mais aquele vigor, né? Mas serão, desculpa gente, muito sábios, porque a sabedoria já vai estar muito mais do que nunca inseridas dentro do casamento de vocês. Então essa parte da redefinição, por exemplo, eu e a Hélida, o Caleb é o nosso mais velho, ainda tem 6 anos, mas tem pessoas aí que já têm filhos com 16, com 15, com 20, talvez filhos já casados, e essa época talvez esteja bem próxima ou você já esteja vivendo. E essa parte da redefinição eu vejo ela como muito importante, no caso, para aqueles que estão vivendo, ou para aqueles ainda que ainda vão viver, porque será um momento único de vocês dois e de Deus. É porque Deus vai estar ali fazendo a união ainda mais forte, fazendo a união de vocês ainda mais fortalecida na rocha. E aí é se preparar para aquilo que Deus tem para entregar para cada um de nós. Então, gente, recapitulando aquilo que foi dito hoje. Nós vivemos a fase do... Quem lembra? Encantamento. A fase do encantamento é o início de tudo. É as 1000 maravilhas. É aquilo que você não consegue ver. Né? Vocês devem lembrar daquele filme O Amor é Cego, que passou na Globo umas 1000 vezes. Só não passou mais que Lagoa Azul, que passou 1001. Mas que era um rapaz que ele viu uma moça que era gordinha, magrinha, linda, né? Porque naquele momento era o amor que era cego mesmo, né? E então ele via ela numa perspectiva no qual ele não conseguia ver nada de errado nela. E assim nós somos também no início. Mas quando chega aquela parte do desencantamento, que você consegue ver as pessoas, você consegue realmente enxergar que no seu marido, por exemplo, falta cabelo. Tá vendo não, né? Que o corpo começou a mudar. Que a personalidade, o caráter, o jeito, as manias, né, não lhe agradam. É nesse momento que você tem que ter calma, não se desesperar, não tentar mudar o seu cônjuge da maneira que você quer. Não é gritando, não é brigando, não é batendo. Porque a palavra de Deus diz que não é por força nem por violência. É pelo Espírito mesmo. Dobra o teu joelho e ora. Porque tem pessoas que entram em depressão, que entram em loucura, em pânico, em ansiedade, porque o cônjuge não está da forma que ela quer. E não é assim que ele vai mudar ou que ela vai mudar. Eu tenho os meus defeitos, a minha esposa tem os dela, e não é eu gritando, sapateando, reclamando, que vai mudar essa situação. Então essa fase do desencantamento ela é muito crítica, mas também ela é importante, porque é nela que vai ser definido qual vai ser o futuro desse casal. E depois disso vem a fase que você vai fechar para a balança, você vai se reestruturar, vai conversar, vai se alinhar para que tudo aquilo venha voltar ou se ajustar conforme Deus tem para vocês e conforme você tem esperado que seja. Amém? E depois vem a fase da reintegração, que é como eu falei agora há pouco, é uma fase mais vindoura, não é nesse momento agora. Então, tudo isso vem linkar com a palavra que Deus colocou para nós hoje, né? Para quem chegou depois, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, tá? E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembrando nessa palavra aqui no versículo 29, que ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não vamos tentar mudar do nosso jeito. Nós temos que ser humildes de coração e nós temos que ser mansos como nosso Senhor é. Eu vejo muita gente que é bruto, que é bruta, que é grosso, ignorante, que quer tentar mudar na tora, como nós dizemos. Mas o nosso Deus nos ensina aqui nesse momento, que é na mansidão, que é na humildade de coração, que Ele vai trabalhar na vida de cada um de nós. Não é no nosso jeito de ser, não é na nossa perspectiva, não é na nossa visão que o meu esposo, que a minha esposa vai mudar. Não. É na perspectiva do Senhor, é no tempo dele, é conforme a tua oração, é conforme o teu jejum, que Deus vai trabalhar com mansidão
e com humildade de coração na vida daquele que você está pedindo. E se o fardo está pesado, mano, capítulo 30, deixa, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? É Deus falando com muito crentes aí, meu irmão. Muito crente que estava aí já quase enlouquecendo. E é Deus falando com muitos aí, porque eu creio que Deus está trazendo um novo tempo. Deus está trazendo um tempo de revigor, está revigorando aí muitas pessoas, revigorando a fé, revigorando a força, revigorando aquilo que ficou para trás, que era a tua esperança. Porque Deus tem parado o mundo, não é à toa. Deus tem parado o mundo para te levantar, varão. Deus tem parado tudo para te levantar, varoa. Porque tu estavas, talvez, pior do que um com Covid-19, internado. Estava já na UTI, respirando por aparelhos, mas espiritualmente falando. E aí Deus está nos levantando para que nós venhamos sair desse respirador mecânico, ou respirador espiritual, para que nós venhamos voltar a respirar com as nossas próprias narinas, encher os pulmões de ar e ir rumo à vitória em Cristo Jesus. Porque é assim que Deus trabalha e é assim que Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Amém? E não é um Covid que vai nos paralisar. E quem tem medo da morte, meu irmão, não está firme na rocha. Porque para nós que estamos na presença de Deus, a morte, ela é um galardão. Porque aquele que vive, aquele que crê, esse não vive, esse não morre, mas vive para sempre. Quem crê, dá um amém e dá um glória aí. Porque é assim que Deus trabalha. Porque Paulo diz que a morte para ele era lucro. Por quê? Porque ele sabia onde ele estava. Porque ele sabia onde estava o coração dele e a vida dele. E assim ele julgou, meu irmão. Para mim é lucro. Porque eu já combati o bom combate. Guardei a fé e encerrei a carreira. Encerrei a carreira e guardei a fé. Amém? Amém. A paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos, né? Mais uma vez. Agradecer a Deus por este momento, por estarmos aqui. Pois eu creio que Deus, Ele falou grandemente conosco através da sua palavra, né? Porque é a palavra de Deus que traz o renovo, traz essa libertação, essa cura, essa salvação, para esse momento em que nós estamos vivendo, né? Esse momento desconhecido que surgiu, assim, de repente, e aí pegou todo mundo despreparado, né? E essa semana, essa situação tem nos levado a pensar, né, em muitas situações. E aí muitos de nós temos falado, foi o tempo que Deus criou para nós pararmos em casa, foi um tempo que Deus nos deu para nós estarmos com a família. Amém. Glória a Deus, que Deus, Ele sabe todas as coisas e Ele sabe a hora de nos socorrer, como eu sempre falo. Mas também nós temos que ter muito cuidado. Essa semana mesmo eu conversei com o Thiago, hoje de manhã eu estava conversando com uma outra pessoa e conversei com uma outra pessoa, com 3 pessoas essa semana a respeito disso. É muito bom nós estarmos em casa, né? Infelizmente ou felizmente nessa situação, né? Mas nós temos que ter muito cuidado e estarmos vigilantes, porque há muitas coisas para nos distrair. E nós temos que ter cuidado com as distrações. E aí, esse momento em casa, às vezes são tantos afazeres, tantas coisas que nós temos, principalmente a mulher. E aí muitas vezes você não consegue nem ler a Bíblia, ou trabalha o dia todo e quando já chega a noite já está cansado. E esta semana eu estava até conversando sobre isso, que nós devemos parar e ter muito cuidado para nós não estarmos nos desviando do propósito do Senhor. Se nós achamos que o Senhor parou tudo isso para nós
buscarmos, nos fortalecermos mais, mas o inimigo também ele vem com as estratégias dele, justamente nesses momentos das distrações, né? Então que nós possamos estar, né, nesse momento em casa. Eu já voltei a trabalhar, mas é um momento diferente para todos nós. Então que nós possamos estar buscando ao Senhor, estarmos lendo, nos alimentando da palavra, porque muita gente tem se alimentado de alimentos que não são espirituais, de alimentos que não têm de fato feito bem ao nosso corpo físico e espiritual. Então, eu estava olhando aqui, olha só como, né? Aqui é um resultado dos dias mais em casa, estou mais gordinha. Mas nós temos que ver o propósito do Senhor em tudo. Porque Deus ele tem os seus propósitos, mas o inimigo também não para com as estratégias dele. Então essa palavra que o Senhor ele nos trouxe, ela veio muito de encontro com os nossos dias. Muitos de nós temos nos sentido cansados, sobrecarregados, oprimidos, né? O medo, e diante desse vírus, o inimigo ele tem oprimido muitas pessoas. Ele tem oprimido muitas pessoas, ele tem tentado paralisar através do medo. E o medo é justamente isso, ele nos paralisa, né? Uma das estratégias do inimigo, diante de tantas que ele tem, é o medo. E o medo ele nos paralisa, né? Tem gente que não consegue colocar o pé fora de casa, na porta mesmo, porque tá com medo do corona, né? Então vamos confiar no Senhor, vamos acreditar, claro, que nós não vamos ser imprudentes, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos fazer ter os cuidados necessários, mas nós temos que de fato confiarmos no Senhor, porque a minha mãe ela diz assim, que se for a hora, vai ser de corona, seja lá o que for, mas é o tempo determinado por Deus, é o tempo que o Senhor chamou a senha, pronto, não tem para onde correr. Então é o tempo, e é o tempo de nós levarmos a palavra do Senhor, falarmos do amor de Deus, falarmos daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E essa palavra veio de encontro com a nossa vida, as fases do casamento, como nós estamos falando para todos, mas assim em especial uma palavra para os casais. Mas eu creio que Deus tem varão para entregar, a Vânia, a Raquel, a Vanessa. Deus ele está preparando, né? E esse é o momento do joelho no chão, para você colocar ali diante do Senhor como é que você quer o seu varão, né? Então que Deus possa tirar todo o pânico, todo o medo, tudo aquilo que quer nos atribular e tirar a nossa fé. Muitas vezes vem incredulidade diante de tantas situações, diante dessas notícias, né? E nós já ouvimos falar, vamos nos desligar um pouco, vamos nos conectar ao Senhor, nos conectar à palavra do Senhor. Esta semana, no momento da oração da noite, eu falei para Deus, Senhor, eu não sei se eu sou eu vou até falar o que eu falei para Deus, né? Eu não sei se eu sou tão tapada, eu não me ligo muito, mas Senhor, não estou mais entendendo nada. Uns falam que é política, outros falam que é economia. Na verdade, só Deus que sabe. Que a palavra de Deus, ela diz, maldito o homem que confia no outro homem. Então, nós não temos que confiar no Senhor. A minha visão vai ser em Ti. O meu foco está em Ti. Então, que nós possamos continuar acreditando que o nosso alvo seja Cristo, né? E continuamos orando para que tudo isso venha passar, né? Porque até as crianças já estão assim entediadas de ficar em casa, né? E eu creio que Deus ele vai, tudo aquilo que tá pesado, né? O fardo que tá pesado é o medo, é a preocupação, é a ansiedade, é o desespero, porque hoje muitos lugares tá tendo demissão, redução de quadro. Então talvez esteja um peso aqui neste momento que só o Senhor conhece, o teu coração. Se é um peso de uma demissão, se é um peso de faltar alguma coisa, ou se de repente alguém espirrou perto de você e você, meu Deus, eu já fui contaminada. Só Deus conhece o íntimo do teu coração. Então entrega nas mãos de Deus, porque Ele tem o fardo leve, Ele tem a resposta certa, Ele tem o melhor para nos entregar.
E diante dessas duas fases do casamento, que são 5 fases, né? São 5 fases do casamento, né? O Tiago só falou sobre 2. E teve o encantamento e o desencantamento. Falei 5. Cadê? Tá bom. Então, tem uma irmã que falou que a fase de tudo, a direção de tudo é o diálogo. E de fato é o diálogo. É o diálogo mesmo. Se nós não tivermos o diálogo e o respeito no nosso casamento, tudo fica bem complicado. Se é complicado um casamento, um relacionamento, porque cada um vem com sua bagagem, se não tiver diálogo, fica muito mais complicado. Então, eu sempre, faz um tempinho que nós não fazemos, mas eu sempre chamei o Tiago, vamos aqui, vamos sentar, vamos conversar, e aí nós temos um caderno e colocamos as nossas situações no caderno, e aí nós temos que levar para Deus e conversar mesmo, colocar para o nosso esposo, nossa esposa, aquilo que Deus tem nos direcionado, né? Se você vê algo no seu esposo que não está de acordo com aquilo que o Senhor quer, nós temos que chegar, falar da mesma coisa, a esposa falar para o marido ou vice-versa, né? E um casal também, ele tem que ter o senso de humor, né? O Tiago falou aí para a Suzy acordar cedo, né? E aí eu tenho certeza que ela não estava brigando com ele, ela estava rindo, né? Com certeza. Então o senso do humor é muito importante entre um casal, né? E Deus, eu creio que Deus, ele tem maravilhas a realizar na vida de cada casal. Eu creio que Deus, ele tem bênçãos para nos entregar. E eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir sobre as nossas vidas. Então que nós possamos confiar no Senhor, acreditar, e se nós temos algo que precisa ser melhorado, nós temos que falar para aquele que resolve. E quem resolve é Deus, né? E nós temos livre acesso, né? Os nossos joelhos são nosso telefone com Deus. Então que nós possamos estar sempre colocando a nossa vida, estar diante do Senhor, fazendo aquilo que Ele tem. E Deus, ele tem propósito na vida de cada um, porque Deus, ele uniu propósitos. Então quero agradecer a presença de todos, que nós possamos, nós não sabemos como vai ficar daqui para frente, né? Se nós vamos ainda ficar mais 15 dias, mais um mês, uns falam em 15 dias, outros falam mais 30 dias, só Deus sabe, porque eu tenho pedido, Senhor, basta uma palavra tua, basta um decreto teu. Tem vários decretos aí do homem, né? Mas o decreto maior, ele vem dos céus, ele vem do alto. Então que nós possamos orar e pedir que Deus, ele esteja já direcionando sobre a terra o decreto dele, o decreto para que toda essa situação possa se resolver e que nós possamos logo estar, né, dentro do templo do Senhor, dentro da igreja, dentro do templo físico, né? Porque nós somos o templo do Senhor, nós somos a igreja e nós temos que estar sempre buscando o Senhor. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com todos, que nós possamos viver aquilo que Deus tem a cada um. Amém? Deus abençoe a todos. Da glória, crentes. Obrigado aí a Ana, chegou agora há pouco conosco. Amados, para finalizar, eu vou ler aqui uma palavra que Deus falou muito comigo aqui também. Ele está em Ezequiel 43, que ele fala sobre a restauração do templo. E eu creio que Deus, ele vai estar restaurando um templo novo em nossas vidas com isso tudo que tem passado. Porque talvez a igreja do Senhor não estava vivendo um tempo alinhado com Deus, alinhado com os propósitos dele. Então ele está chacoalhando a figueira para realmente os que ficarem são aqueles que vão colher até o final. É isso que eu tenho crido, amados. Tá? Essa chacoalhada que Deus está dando aí
É algo que eu vejo como o poder dele filtrando para ficar aqueles que vão ficar até a sua volta. E esses que ficarem até a sua volta, ele vai fortalecer, ele vai encher, para que possa ter força para guerrear até o final. Porque aqueles que ficarem até o final irão receber a coroa da vitória. Então ele está preparando um novo tempo. Depois que isso tudo passar, será um novo tempo, conforme ele diz nessa palavra aqui em Ezequiel 43. Então me levou à porta, a porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou o meu espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E um homem se pôs junto a mim e disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Anote isso aí para você. E os da casa de Israel, ou seja, a igreja do Senhor, não contaminarão mais o nome do Todo-Poderoso. Nem eles, nem os reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, e contaminarão o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi da minha ira. Agora lancem eles para longe de mim, e a sua prostituição, e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. O Senhor está levantando uma geração a partir de tudo isso para Ele habitar com eles para sempre. E Ele vai tirar todos aqueles que contaminam, todos aqueles que estão em prostituição, que estão em pecado. E eu oro a Deus para que nem eu e nem você façamos parte destes que Ele vai jogar fora, mas que venhamos ser daqueles que Ele vai habitar para todo sempre, até a volta dele que está muito próxima. Isso é apenas o começo, amados. A chacoalhada talvez dure um pouco mais, mas aqueles que ficarem na figueira, ou seja, com Ele, esses podem ter a certeza que ficarão até o final. E a coroa da vitória e da vida será derramada sobre a vida de cada um, sobre a minha, sobre a sua, sobre da sua família, sobre da sua igreja. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí nesse lugar. Segure a mão do seu cônjuge. Segure a mão dela, a mão dele. Se você estiver só, segure na mão de que você tem aí perto. Ou segure na mão de Deus se você estiver aí só. E vamos orar a Ele, porque o momento pede oração. E oração é ação por parte de Deus. Você ora, Ele age. Ele age quando você ora. É assim que funciona. Senhor Deus, maravilhoso Pai, eu glorifico a Ti, meu Deus, pela oportunidade de estar entrando em tantos lares, meu Deus, neste momento. Que Tu vem, meu Pai, e nos dá este privilégio. Eu glorifico pela vida de cada um que está online aqui conosco. Eu glorifico, meu Deus, porque Tu tens planos na vida deles. Porque se não fosse da Tua vontade, eles não estariam aqui conosco neste momento. Pai, a cada casal, eu faço-te um pedido em especial. Cuida deles, Senhor. Cuida deles, Pai. Cuida deles como um filho recém-nascido. Cuida deles nos Teus braços. Cuida dele, meu Pai,
próximo de ti, com o teu abraço, com o teu cheiro, com o teu carinho, com o teu amor. Porque muitos casais estão precisando de ti, Pai. Porque este momento de chacoalhar da figueira tem sido duro para todos. A tua igreja ela tem sentido. Mas tu, Senhor, está por detrás de tudo isso. E o controle não foge das tuas mãos. Amém, Cuida deles. Que eles não venham desistir, meu Pai, neste momento de dificuldade. Que eles não venham desistir quando encontrarem algo no seu cônjuge que não te agrada, que não lhe agrada. Mas que ele venha, meu Pai, ser insistente, orar, dobrar o joelho, pagar um preço na mansidão e na humildade de coração que a tua palavra hoje falou conosco. E que assim nós possamos passar por tudo isso com vitórias, na plenitude do teu Espírito Santo. Sobre esta causa também Paulo se colocou de joelhos. Sobre esta causa, Cristo ressurreto orou diante dos apóstolos antes, meu Pai, de se entregar à morte. Ele orou pelos apóstolos, ele orou por nós, ele orou por este mundo. E a tua palavra diz que isso tudo, meu Pai, não é novidade para aquele que está envolvido na tua obra. Porque tudo está escrito, tudo está lá. E não vai ser isso que vai nos distanciar de ti. Amém. Mas que isso venha, meu Pai, nos aproximar de ti. Que você, mulher, que você, homem, venha orar um pelo outro. Que você venha orar pelos seus filhos, que você venha orar pela sua família, que você venha orar pela sua parentela. Por aqueles que não estão ainda nos caminhos do Senhor, que ainda não o conhecem. Não desista. Porque essa chacoalhada, talvez, você não venha vê-lo mais. Você não venha ter mais essa pessoa contigo. E aí, para onde ela vai? É nisso que nós temos que nos preocupar neste momento. É para onde as pessoas vão. Porque a doença ela vai vir, ela vai passar, ou ela vai matar. Mas para onde essas pessoas vão? Essa é a preocupação. Porque para onde elas vão? Ou é para o reino eterno, ou é para o sofrimento eterno. Amém. Senhor, e nisso nós apresentamos a nossa parentela, aqueles que não te conhecem, aqueles que estão dentro da nossa casa que não te conhecem, que não querem te conhecer. Visita essas pessoas agora, Senhor. Visita, meu Pai, o pai da Dânia. Visita, meu Pai, a irmã do Neto. Visita, Senhor, a irmã da Vange. Visita, meu Deus, todos aqueles que estão enfermos. Visita, meu Pai, todos os casamentos e os casais. Visita o meu pai, visita a minha tia, visita o meu tio. Visita a minha mãe, visita a minha avó. Visita todos aqueles que estão enfermos, Senhor. Visita aqueles, meu Pai, que hoje não tiveram condições de levantar da cama. Senhor, visita todos aqueles que estão no SECOM. Visita todos aqueles que estão nos hospitais já com a Covid-19. Aqueles que estão na UTI, aqueles que estão, meu Pai, na observação. Aqueles que estão na enfermaria, aqueles que estão nos apartamentos. Aqueles que estão, meu Pai, já passando por esta luta. Dá força ao teu povo. Mas também, meu Pai, faz com toda a tua igreja. Como tu fizeste com Paulo no caminho para Damasco. Arranca, meu Pai, as escamas dos olhos do teu povo. Que essas escamas caiam, que nós possamos ver e enxergar o que tu tens para a tua igreja. O que tu queres que a tua igreja faça. O que tu queres que a tua igreja presencie. Que eu tenho certeza que é a tua presença, Senhor. No mais, Pai, dai-nos saúde. Coloca, meu Pai, filtros em nossas narinas. Que em nossas bocas, em nossos olhos, e tenha, meu Pai, um antisséptico ou algo, meu Pai, vindo de Ti, que não deixe esse vírus entrar, Senhor. No mais, protege a nossa cidade, protege-nos da violência, protege-nos do mal que corrompe o homem, e protege os nossos casamentos, que todos esses casamentos, todos esses casais que estavam conosco, sejam abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Que Deus possa nos abençoar. Lene, minha amada, tu chegaste agora. Pastor. Glória a Deus, a pastora chegou aí agora. Deus abençoe a todos. Obrigado, Érica. Obrigado, Anne, Renata, Tati, Dani, Davi, Fábio. Obrigado, Carla, Michel, que deve estar aí com ela, Suzy, o Tiagão. Obrigado, pastora Marlinda. Acho que a Rebeca estava conosco também, ou era a Débora. Obrigado, Raquel, as duas. Amém? A Lucilene, a Heloísa, que está aqui conosco.
a Ana, a Ellen, a Vange, minha considerada, ainda creio em nome de Jesus que tudo isso passar, ela vai pagar essa picanha, porque tudo é bênção, meu irmão, tudo é glória, né? E, amados, não importa a dificuldade ou a luta, tá? O que importa é que o general de guerra, aquele que nunca perdeu uma batalha, ele está diante de nós, e podem cair 1000 do lado, 10.000 à nossa direita, mas nós permaneceremos firmes, porque nós somos iguais ao Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Eu fico feliz por vocês. A vontade é de não sair mais daqui, mas que Deus abençoe a todos. Um beijo. Paz do Senhor. Paz, Deus abençoe.